Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos, peço que todos se acomodem. Hoje nós teremos um painel muito especial do Acre, que é repartição de benefícios em programas jurisdicionais em rede, mais experiência do Acre do Brasil. Para mediar, eu tenho a honra de convidar o secretário Leonardo das Neves, que é secretário do Estado do Meio Ambiente do Acre, que vai dar as honras de convidar os próximos painelistas. Muito obrigada pela presença de todos. Olá, bom dia. Primeiro, um ufa, né? Ufa! COP na Amazônia, como ela deve ser, né? Quente e bem aconchegante. Enfim, primeiramente eu queria desejar um bom dia a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos ao painel Repartição de Benefícios em Programas Jurisdicionais de Rede Mais, a experiência do Acre, Brasil, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais. Este painel ele integra a programação oficial da COP30 aqui no pavilhão do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e tem como propósito compartilhar com o mundo os avanços do Acre na atualização da estratégia de repartição de benefícios do ISA Carbono, parte integrante do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, CISA. E quero apresentar rapidamente aqui os integrantes do painel, né? Daniel Nepstead, um amigo, presidente do Instituto Earth Innovation, parceiro de muitos anos do Estado do Acre. Aqui, muito bem-vindo, muito obrigado. Jaque Silande, nossa presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, que vem conduzindo muito bem, né, todo esse processo. É um prazer, né, Jaque, sempre trabalhar com você. Letícia Guimarães, do PNUD, nossa agência da ONU para o Desenvolvimento, chefe de carbono do PNUD Global, que também nos apoia de forma muito intensa nesse processo. E a nossa querida Francisca Arara, secretária extraordinária de Povos Indígenas, mulher guerreira do Acre, dos Araras, lá de Porto Walter, Boca do Nilo. Muito satisfatório estar junto com você, minha amiga, nesse processo todo. Você é essencial nesse processo para dar toda a importância que a gente precisa. E para começar, eu vou chamar a Jaque para fazer uma fala inicial aí de 2 minutos, uma saudação e abrir, né, provavelmente com um vídeo institucional e depois a gente começa com os outros painelistas. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma grande honra estar com vocês aqui hoje. É uma grande satisfação abrir este painel na COP30, um espaço de diálogo global onde o Acre apresenta resultados concretos e construções coletivas. A atualização da estratégia da repartição de benefícios do ISA Carbono reforça o compromisso do governo do Acre com a governança climática transparente, a integridade ambiental e a valorização das pessoas que vivem na floresta. Agradeço a presença do governador Gladys Cameli, que está a caminho, e das autoridades internacionais do nosso parceiro do Reino Unido, Alemanha, Noruega, PNUD, Earth Innovation e das demais instituições que acreditam no Acre, como um exemplo de cooperação climática e desenvolvimento sustentável. Registro ainda nosso sincero agradecimento aos painelistas e ao consórcio interestadual da Amazônia Legal, pela parceria, pela confiança e, sobretudo, por esse espaço de diálogo que fortalece a integração entre os 9 estados amazônicos. Antes de começar o painel, convidamos todos vocês a assistir ao documentário intitulado Vozes que Ecoam da Floresta, atualização da repartição de benefício do ISA Carbono, do CISA. Pode começar.
está precisando demais chover, né? Afinal de contas, dado essa situação que nós estamos vivendo de mudança climática, nós começamos a ter chuva esse ano já agora no mês de fevereiro. Tem dia que a gente falta pouco morrer com tanta quentura, parece que a gente está na beira do fogo. Quando eu vou nos encontros do sindicato, da nossa cooperativa, eu sempre tenho colocado que o causador dessa situação tem sido a destruição da nossa floresta. O homem, que na sua ganância, na sua vaidade, estão destruindo as florestas e destruindo as florestas, estão se destruindo e destruindo todos os seres vivos. E para que a gente tenha um retorno disso aí, tem que ser através de seminários, de fóruns de discussão com a população, para que junte as suas propostas e a partir daí, sem dúvida nenhuma, você está errando menos. Essa geração da qual eu pertenço, né, botou em andamento um processo de luta para mudar essa realidade. E a gente mudou. E a gente construiu, inclusive, a nossa cidadania. Fruto, resultado dessa luta, né, que teve como líder o nosso companheiro Chico Mendes, nós vamos adiante. E com isso nós estamos construindo uma estrutura e construindo o futuro por nossos filhos que estão jovens hoje, os filhos deles, por neto deles, os bisnetos, tataranetos e assim por diante. Sobre a questão da borracha, fala o melhor seringueiro, que sabe a hora do leite e o preço do marreteiro. Sabe que há tempo de chuva, sabe que há tempo de seca e tempo de chuvarada. Renda de estrada é grilagem, tara é coisa inventada. Patrão é pior que veneno de cobra que ataca na moita. Rouba no preço e na conta, maltrata, tange e açoita. E eu que já me conheço e sei qual a minha nação. Sou índio caxi seringueiro e moro no Rio Jordão. Meu dia começa assim, levanto de manhã cedo, faço café, tomo café com minha família e a partir daí eu começo meus trabalhos em casa. Cuido da minha casa, lavo minha roupa, lavo as coisas, deixo o almoço preparado para quando chegar no roçado. A minha metodologia hoje do dia é essa aqui, essa caminhada ao caminho do roçado, para desenvolver as nossas atividades necessárias de quem vive no campo. Quem vive no campo trabalha dessa forma. E assim a gente vai seguindo a caminhada. Durante esse tempo todo morando nessa comunidade e por ver todo o sofrimento, toda a luta das mulheres, todas as batalhas delas, tanto delas como dos filhos, do marido, juntas tivemos essa ideia de criar esse movimento social, que se chama Associação Feminina Força da Mulher Rural do Rio Liberdade. Como eu faço parte do Conselho Deliberativo da Reserva e sou moradora daqui, eu falo pela associação, a organização social, falo pela Câmara Temática de Mulher, a governança do CISA, mas também, hoje, nesse momento aqui, a minha relação mais é extrativista, porque nasci e me criei aqui dentro da reserva extrativista. E nessa consulta a gente precisa esclarecer o que queremos, o que precisamos, o que queremos no nosso território, né? Para trabalhar com a nossa biodiversidade e mostrar para o mundo
que como a gente é capaz de tirar nossa renda familiar, mantendo a floresta em pé no nosso território. Então, nós não temos o mercado é a floresta. Xavá Xará. Bom dia. Como é que vocês acordaram hoje? Bem. Fu. Ru. I. Cu. Xavá Xavá. Sou Canamanense Nauá. Sou professora da Escola Ficarrenense Nauá do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. A minha visão como professora é elas poder conquistar e resistir os seus lugares, principalmente seus territórios. Né? Hoje, nessa transformação, nessas mudanças que está acontecendo ao nosso meio ambiente, à nossa floresta, à nossa mãe terra, à nossa mãe água, então eles estão se preparando assim, para poder se manter, né, assim, vivos, porque não está sendo fácil. Ser uma guardiã da floresta é um papel principal, é a gente ter essa responsabilidade de levar essa proteção. Eu acredito que a consulta ela é de fundamental importância porque eu ouço, eu trago, eu falo um pouco daquilo que eu compreendi, ouvir e ser ouvido, porque uma coisa é eu ir lá e trazer, uma coisa é o governo trazer e fazer com que todos tenham essa compreensão. Paz, 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 tal, 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 savi, 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 tchachusque, Existir, né, para resistir, eu digo isso. E se o Estado, através de seus administradores, a nação, ela quer trazer algo de bom e de positivo para a população, tem que ouvir a população. E eu acredito que ouvindo cada um de nós tem uma opinião diferente. E essa opinião faz com que o projeto ele possa ampliar e ir buscando mais recursos também, porque são através disso. Então, eu acredito que é isso que a gente quer. A gente precisa ter força e fé, né, e ter esse pensamento de poder estar juntas e cuidar dessa floresta, porque a gente necessitamos dela. Porque se não tem floresta, a gente também não existe. Que nós temos o direito de escolher o que queremos em cima da nossa realidade, que é o que nós temos do dia a dia, do nosso passo a passo, do nosso território de vida, o que nós vivemos, o que vivenciamos na nossa reserva, o que a nossa futura geração necessita, o que precisa e o que está chegando e o que está por vir. Com transparência e respeito, o governo do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas, concluiu as consultas nas 5 regionais do estado, dando voz ativa aos extrativistas, agricultores familiares ribeirinhos e os povos indígenas. E foi no Fórum Participativo que definimos os novos percentuais da repartição de benefício do Programa ISA Carbono do CISA. A nova repartição estabelece 26% para os extrativistas, 24%
para os pequenos e médios agricultores, 22% para os povos indígenas e 28% para o governo estadual. Esse pacto histórico une comunidades e poder público e reafirma o Acre como referência mundial em rede mais jurisdicional. Agora eu passo a condução para o secretário de Meio Ambiente do Estado do Acre, Leonardo Carvalho. Obrigado, Jaque. Olha, que trabalho maravilhoso, que trabalho excelente, né? Vocês não sabem o tanto de andança que a Jaque fez com a Francisca, nós também, todos os parceiros, para que acontecesse esse processo. E a gente sabe que esse é um processo que está acontecendo em outros estados brasileiros, no Tocantins, no Pará, e é desafiador, mas o resultado é importantíssimo a gente ter esse acordo, né? Agora, o desafio tão imenso quanto é a gestão do tempo, né? Nós temos meia hora, infelizmente, por conta do atraso. Eu vou pedir para os nossos painelistas que tentem ser o máximo conciso possível. E Jaque, eu acho que você tem uma apresentação para fazer, eu vou passar, eu acho que o vídeo já fala por si só toda essa grandiosidade, mas eu passo para você poder fazer a sua apresentação rápido e depois a gente vai abrir em torno de 5 minutos para cada painelista. Eu vou fazer algumas perguntas. A ideia é de ter um debate aqui para falar dessa experiência, tá bom? Ok, Léo, obrigada. Então, como já foi dito, meu nome é Jaxilândia Araújo, eu sou acriana de Sena Madureira, sou brasileira, e vou apresentar a experiência do Estado do Acre na atualização da repartição de benefício do programa ISA Carbono do CISA, que é o nosso RED mais jurisdicional. Tá. Aqui nós temos esse slide aqui mostrando o Estado do Acre, que se encontra localizado ao norte do nosso Brasil, uma porta, né, de entrada do nosso Brasil. Aí nós temos 85% de área de floresta preservada, nós temos 164 mil quilômetros, né, de território aproximadamente, e nós temos aproximadamente 900 mil habitantes no nosso estado. Aqui nós podemos ver a política do Estado, né, onde deu início em 2010. O Acre criou o CISA, através da Lei Estadual 2.308, que se converteu num primeiro Estado em implementar o sistema rede jurisdicional. O CISA ele compõe 7 programas. Ele foi criado, esses programas, onde nós trabalhamos hoje com o ISA Carbono e estamos implementando e definindo a política para os serviços ambientais no contexto do Acre, na sociobiodiversidade e estabelecendo os princípios e o seu funcionamento que define quem deve ser os beneficiários dessa política. Onde nós vemos aqui as mudanças climáticas e os eventos extremos, que nós também já iniciamos esse trabalho. Aqui a gente vê essa planilha onde mostra o programa ISA Carbono, que é do CISA, que está completando 15 anos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar vocês a participar dessa celebração, dia 13 à tarde, na Casa da Biodiversidade do Clima, que a ABEMA tem uma casa aqui,
e que nós vamos estar celebrando esses 15 anos com um workshop. Aqui dentro do programa ISA Carbono, nós temos nosso rede jurisdicional, que veio através do programa REM, que hoje nós também estamos trabalhando para o crédito de carbono da alta integridade do padrão AR3. Passei. Aqui nós mostramos a repartição de benefícios do RED+, no estado do Acre, que nós usamos hoje como programa REM, que é 70-30, 30% para o governo do estado para fortalecer o CISA e seus instrumentos do RED+, e 70% para os beneficiários diretamente para eles. Onde nós temos os subprogramas, que se divide na pecuária diversificada, na produção familiar sustentável e os territórios indígenas. Tem hora que... E aí vem uma pergunta. Por que atualizar a repartição de benefício do CISA? Então, toda a história passada agora há pouco para vocês é para a gente mostrar a necessidade que o Estado veio para implementar uma repartição de benefício desde 2012. Aqui nós temos alguns pontos que explicam o porquê dessa atualização. As mudanças climáticas estão se intensificando, esses eventos extremos, cada vez mais diversificados, né? As mudanças do uso da terra, a necessidade de captação de novos recursos de financiamento, e veio também uma necessidade no fórum que houve em 2023, onde os povos indígenas reivindicaram essa atualização e também da governança do CISA. Aqui nós mostramos o mapa do estado do Acre, onde nós temos 22 municípios, onde aconteceu as consultas e que foram distribuídos, como vocês estão vendo, nesses municípios do estado. Aqui os registros dos diferentes segmentos nas oficinas do programa ISA Carbono, que foram nos 7 municípios dentro das nossas regionais, onde nós tínhamos uma perspectiva de 100 pessoas em cada consulta e duplicou essas pessoas, lideranças desses beneficiários do nosso estado que foram participar, que houve uma rotatividade de 1.200 lideranças nas nossas consultas. Não poderia deixar de apresentar aqui os nossos parceiros, onde nos garantiu, junto ao governo do estado, né, essa parceria para a atualização da repartição de benefícios, foram com várias mãos. Somamos a contribuição dos recursos humanos e financeiros do estado do Acre, dos municípios e dos parceiros para ter este sucesso. Aqui é onde nós tivemos as etapas, resumidamente, o estudo técnico que foi feito, com base científica pelos cientistas, estudiosos, né, nossos parceiros da Eixo Innovation e do PNUD, onde foi um estudo multidisciplinar. Esse estudo técnico ele foi apresentado em todas as consultas, onde nós tivemos professor indígena traduzindo todo o estudo para que todos os participantes estivessem entendendo todo esse processo, porque essa atualização e esse estudo, a base toda científica. Aqui nós mostramos essa tabela, resumindo o final da atualização da repartição de benefício, que mostra a porcentagem do estudo técnico por estoque e fluxo. Nessa tabelinha, nessa parte amarela clara aí, mostra como é a atualização da repartição pelo programa REM 70-30.
E a proposta do governo do Acre, essa azulzinha, aonde nós chegamos mostrando a proposta do Estado do Acre. E aí a gente tem a proposta da cor verde, bem clara, que é a proposta da repartição de benefícios validada pelo governo e os setores. E aí nós temos um exemplo dos indígenas, que antes era 12%, e nessa atualização ficou 22%, onde houve um aumento de 10%. Que nós demonstramos aqui como que ficou. 72,28 para o Estado do Acre e 72 para os beneficiários. Aqui é uma demonstração como nós vamos... O Estado do Acre já pulou, mas eu vou deixar aí. O Acre realizou essa atualização da repartição de benefício, onde vem cumprindo as salvaguardas de Cancún, e com isso o nosso governador Gladys Camelim vem mostrando um equilíbrio e um controle do enfrentamento das emergências climáticas, onde ele sancionou um decreto estadual, consolidando o percentual da repartição de benefício. E também, na semana passada, o Acre se torna confiável através do cumprimento dos critérios rigorosos para a negociação de critérios de alta integridade. E ele vem também com uma lei que assegura o orçamento climático no Estado do Acre. Termino essa apresentação mostrando para vocês que o Acre é um modelo a ser seguido. Muito obrigada. Muito obrigado, Jaque, pela breve explicação. É um assunto complexo. Tem uma correria aqui. Tem tanta coisa dentro desses painéis para falar com relação às minúcias, como tecnicamente que a gente encontrou esses valores, né, e o diálogo com as comunidades. Que, enfim, mas eu vou começar logo, vou abrir a primeira pergunta para a nossa painelista Francisca Arara, minha amiga, que pode dar um olhar, né, dos povos indígenas. Francisca, eu chamo Francisca, eu não vou chamar de secretária, você é minha colega, né? Como que a participação indígena contribuiu para aprimorar a repartição de benefícios e fortalecer o papel dos povos da floresta neste processo? Então, a nossa participação dos povos indígenas contribuiu porque é uma batalha nossa do Estado do Acre, é uma cultura do governo do Acre dialogar, respeitar os territórios, os direitos dos povos indígenas e, com isso, pensar políticas públicas de médio e longo prazo. E a participação dos povos indígenas se dá porque a gente tem um estoque, mas a gente também tem fluxo, que nós também produzimos. Então, foi muito importante o Estado do Acre apresentar esse estudo técnico que mostra a participação dos territórios indígenas no programa de rede mais jurisdicional das políticas públicas e respeitar a salvaguarda socioambiental e a transparência, porque é um programa de rede mais jurisdicional. Então, não pode fazer mas fazer com os povos indígenas, as populações tradicionais, todos nós, porque o Acre é nosso. Muito bom. Francisca, você sempre dá show, minha amiga. Não, muito importante, assim, a ida, eu acompanhei em alguns momentos, dentro desse processo, a dificuldade logística, né? Assim, antes das consultas, a Jaque e a Francisca pegaram, com todo o apoio do governador do estado, da Secretaria de Fazenda, liberaram o helicóptero, o CIOPAE, tiveram que ir visitar 6 a 8 territórios indígenas para conseguir chamar, né, conversar com todo mundo. Processo muito, muito complexo. Agora eu vou falar um pouquinho com a Letícia. Letícia Guimarães, o PNUD acompanha há anos a agenda de rede no Brasil e no mundo, né? Ajudando outros países, enfim, a se qualificar e poder acessar
esse mecanismo e melhorar, enfim, a política de mudanças climáticas. Na sua avaliação, qual é o papel da sociedade civil e da participação comunitária na consolidação de políticas climáticas inclusivas? Muito obrigada, Léo. Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje em Belém, no coração da Amazônia, para celebrar o trabalho de tantas pessoas que dedicaram as suas vidas para a proteção das florestas e a construção de um futuro mais justo e sustentável. Eu quero começar agradecendo profundamente ao secretário Leonardo, que conduz essa conversa com tanta sensibilidade e visão, a Jaquislane, que é presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, a Francisca Arara, por sua liderança e compromisso incansável com as comunidades que vivem e protegem as florestas do Acre. Eu também queria fazer um agradecimento especial à Milena Terra, acriana, que faz parte da equipe do PNUD e que representa com orgulho e muita força e inteligência o espírito colaborativo do Acre na nossa equipe. A Milena tem sido uma ponte fundamental entre o PNUD, o governo do Acre e a Amazônia como um todo, trazendo sempre uma visão que combina a parte técnica com esse coração da floresta. Então, ela não está aqui, mas eu queria agradecer a presença dela. Muito bom. Eu acho muito legal esse documentário, porque ele nos lembra o que a gente está fazendo aqui, né? Ele mostra o verdadeiro motor da ação climática, que são os povos que vivem nas florestas. O que foi feito no estado do Acre é sem precedentes. Eu mostro para os colegas do PNUD as fotos das reuniões de participação, o número de pessoas, o número de iniciativas, e as pessoas ficam simplesmente maravilhadas. Nunca se viu nessa proporção um trabalho de participação das comunidades de verdade para construir e não só para apresentar as ideias, né? Ouvir as vozes das pessoas que vivem na floresta é não só essencial para a construção, mas é também a garantia da continuidade dessas políticas públicas que são feitas para essas pessoas, exatamente, né? O Acre tem sido pioneiro de mostrar como é possível avançar nesse processo. O CISA foi uma das primeiras experiências no mundo que integra uma governança participativa, salvaguardas sociais e a repartição de benefícios num modelo jurisdicional. E, por isso, serve de exemplo não só para os outros estados da Amazônia, mas também para outros países do mundo. Esse compromisso do Estado do Acre com a melhoria contínua e a garantia da legitimidade e credibilidade é fundamental para a continuidade do RED jurisdicional. É o que torna como referência, né, para os outros estados. Do lado do PNUD, a gente tem muito orgulho de apoiar o Acre desde o início nessa jornada. Reafirmamos o nosso compromisso com o estado do Acre. Temos um novo projeto, que é o Folha, que está sendo aprovado pelo governo da Noruega. E a ideia é continuar esse processo, né? A luta não acaba aqui. Que esse painel e esse filme sirvam de lembrança e inspiração para todos aqui. Que existem soluções para a crise climática e que essas soluções vêm das comunidades, que há séculos vivem com equilíbrio, em parceria e junto com a natureza. Cabe a nós escutar, valorizar e apoiar essas vozes. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia. Também quero acrescentar aí também um agradecimento ao Boyan, né? O Boyan, que a Milena, o Boyan, a Letícia, que são que estão com a gente esse tempo todo, entendem as nossas angústias nessa trajetória, né? Eu me lembro, fazer uma lembrança do Boyan, a gente na Noruega, a gente conversando com fomos no Ministério de Meio Ambiente da Noruega pedindo apoio para fazer, né, as consultas, e a gente falava assim, teria 1 ano para fazer esse processo, né? E aí, justamente no dia que concluiu, fez 1 ano. E ele falou, Léo, estou lembrando aqui que fez 1 ano que nós estávamos na Noruega pedindo apoio e a gente conseguiu concluir esse processo todo. Então, também lembrar, além da Milena, do Boyan é muito importante. Agora, estão assistindo ao vivo? Olha aí, um abraço para quem está ao vivo, né? Estamos lembrando de vocês são muito importantes desse processo todo. E agora eu vou chamar para falar um pouquinho também o Daniel Nepstead, presidente do Instituto Earth Innovation,
Daniel, o Acre foi pioneiro em rede jurisdicional e vocês sempre apoiaram a gente desde lá, todo esse processo, né? E são muito importantes, parceiros muito importantes. Quais são os principais desafios e perspectivas futuras para a implementação desses modelos em outros estados e outras regiões do mundo? Como que o RED+, hoje, jurisdicional, tem sido visto? Cadê o modelo de desenvolvimento que precisamos para não só reduzir as emissões, mas para preparar as sociedades para as mudanças climáticas que já estão aqui e que vêm vindo? Como nós fazemos essas duas coisas são as questões centrais. E rede jurisdicional que nasceu no Acre, está mais avançado no Acre, faz essas duas coisas. Ela é um mecanismo de captar recursos e tem toda uma estrutura, um mecanismo para construir de maneira participativa um modelo de desenvolvimento rural
que é inclusivo, que é justo e que já tem impactos. Agora eu vou comentar 3 pontos em porquê rede jurisdicional não tem mais destaque nessa COP. Cadê? Cadê rede jurisdicional no plenário? Talvez vamos ter surpresas e vai aparecer ao nível que merece, mas um ponto central para ampliar o modelo do Acre para outras regiões no Brasil e fora é demanda para os créditos, tá? E demanda também para todo o modelo de rede jurisdicional. O primeiro desafio é de conquistar confiança de todo mundo que rede jurisdicional está pronto e já está entregando resultados. Está juntando todos os setores na mesa, está superando antagonismos históricos entre certos setores, porque todo mundo está na mesa e tem que trabalhar junto. Uma falta de entendimento do que é rede jurisdicional. Rede jurisdicional sofre porque o rede é o mesmo nome de muitos projetos de carbono florestal que não estão bem desenhados. Tem bons projetos, mas é um modelo completamente não tem a participação da sociedade. Define regras através de contratos que o proprietário, que a comunidade tem que cumprir. É outro mundo, é outro mecanismo total. Mas também nós temos que achar novas maneiras para aplicar rede jurisdicional. Não é só um mecanismo de captar recursos. Não é só um mecanismo para trazer todo mundo para a mesa. É uma certificação de regiões inteiras. Os mercados têm que reconhecer isso. Quer dizer, enquanto a abordagem dos mercados é um por um, cada fazenda, cada propriedade rural, desmatou ou não vai ajudar. Quer dizer, tem que ter rede jurisdicional no meio da relação comercial que o Brasil tem com a China, que o Brasil tem com a União Europeia. E quando esse entendimento começa a surgir, quando tem a ERPA gerando recursos para o Acre, Pará também recebendo Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Pará, já falei. Os outros países vão prestar atenção e eles vão querer participar também. Porque hoje tem uma grande incerteza se esse negócio vai dar certo, mesmo que é um dos poucos mecanismos em 2007, e Acre foi o primeiro para implementar isso. Já está na segunda repartição de benefícios. Enfim, esse é nosso desafio. Rede jurisdicional é uma solução, mas temos que convencer as pessoas, conquistar confiança, aplicar nos acordos comerciais e deixar a rede jurisdicional cumprir seu potencial. Obrigado. Muito bom, Daniel. A gente acabou aqui a primeira rodada de perguntas. A gente ainda tem 10 minutos para abrir, né, para uma perguntas aí, enfim, uma interação. A gente também está aguardando, pode ser, né, que a gente consiga ter a vinda do nosso governador, e ele vai demorar uns 10 minutos, seria importante uma fala dele para falar desse processo, mas antes disso, então, eu vou abrir aqui para a audiência, se alguém quer fazer algum tipo de pergunta para os painelistas específicas sobre esse processo. Se não, a gente continua o debate, a gente procura fazer mais uma pergunta para enriquecer aí. Por favor. Alguém leva o microfone aí, por favor? Obrigado.
Boa tarde a todos e todas. Bom dia, né? Jaque. Bom dia. Sou o Marco da Lama, da CUT de São Paulo. Não especificamente sobre esse projeto, mas a gente vê alguns outros projetos de NDC, eu não estou dizendo que aconteceu aqui no caso do Acre, mas existem alguns projetos de RED e RED+, que acabam replicando aquela lógica antiga do preservacionismo, né? Que você acaba tirando os direitos das comunidades tradicionais, das populações indígenas, né? De manejar o seu território, né? Alguns projetos que impedem, por exemplo, comunidades de cortar uma árvore para fazer uma canoa, de fazer a sua roça, entre outras atividades de sustento tradicional, né? Então eu queria saber como é que vocês já pegaram alguma coisa do tipo, vocês lidam com isso, como é que vocês fazem essa relação, né, com as populações tradicionais, os povos originários que estão no território, que ao fim e ao... Alô? Que ao fim e ao cabo são os que detêm o conhecimento e o manejo, né, que levou aquele território a estar preservado até hoje, né? Como é que se faz esse diálogo com os conhecimentos tradicionais também? Beleza. Eu acho... Alguém tem mais alguma outra pergunta? A gente faz um bloco. Sim. Bom dia, parabéns para vocês. Eu sou Juan Carlos Franco, do México. A gente vem de Chiapas. Muitos anos atrás, quando vocês começaram, a gente começou junto. De fato, assinamos um memorando. Assim, parabéns. A pergunta é se o Estado tem interesse de ter falas com o Estado de Chiapas. A gente vem com o governo de lá só para conversar e aí ver se dá para ter uma ideia de cooperação no entorno de rede mais jurisdicional. Acho que com certeza, né, a gente pode fazer uma reunião bilateral. A gente teve um contato lá atrás e falando aqui em nome do Estado do Acre, a gente pode aprofundar sim, com certeza. Tá? Obrigado. Eu vou passar, eu acho que, Francisca, acho que é melhor você responder a pergunta. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta que é uma preocupação para todos nós. Quando a gente começou a discutir essa política lá em 2009, a primeira coisa que nós, os povos indígenas, as populações tradicionais e o governo também se preocupou, porque esse trabalho ele foi feito com muitas mãos. Com o setor privado, com a universidade, com os parceiros, com os indígenas, com os ribeirinhos, extrativistas. E a gente viu que alguns desses programas em outros países não teve muito sucesso, né? Justamente por conta disso, do assistencialismo, de estar dando uma cesta básica, uma coisinha. E para nós, qualquer política e qualquer programa tem que respeitar os direitos dos povos indígenas e das populações tradicionais, alta demarcação. E como o Acre tem a política de gestão territorial e ambiental, e dentro dessa política, dentro das 36 terras, nós temos nossos planos de gestão, que é os planos de vida que norteia, que diz como que as políticas têm que chegar e apoiar a implementação do nosso PGTA, que é o sistema agroflorestal, a segurança alimentar, o turismo, valorização das culturas, né, que não venha. Então, o programa Rede Mais Jurisdicional do Acre, primeira coisa é isso, não ter assistencialismo, né? Nós temos que usufruir do nosso território, até porque nós desmata para nós comer. A gente tem outro jeito de pensar a sustentabilidade, mas nós também vendemos nossa merenda para as escolas. Então, o Acre, a gente tem esse cuidado, tem uma sociedade civil muito bem preparada, respeita a Política Nacional de Rede, a 169, a OIT, a nossa Constituição Federal. Então, que esses programas, projetos, nunca pode violar os nossos direitos. Então, isso o Acre fazem muito bem, por isso que nós temos a governança, a participação da liderança, né? E a FUNAI também participa, todos os órgãos participam, e nós estamos respeitando a Estratégia Nacional de Rede, que é a política nacional, porque os territórios é de responsabilidade da FUNAI, mas nós, o governo federal, complementa aquilo que não chega nos nossos territórios. Então, essa política não viola os nossos direitos, e é tanto que as consultas foi para mostrar isso. Para deixar também os povos indígenas à vontade de ficar ou não.
né? Mas para eles ficar ou não, tem que ter uma formação, tem que ter a participação para eles decidir. E a gente enfrenta muitas ideias também. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. bom, Mas a gente fala, traz aqui, coloca na mesa a tua proposta melhor de dinheiro, né? Que você tem outra alternativa. A gente convida as pessoas non-RED, que são críticos, para colocar outra proposta na mesa que seja mais rápido, porque nós estamos vivenciando outro tempo, que é enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, e que o dinheiro tem urgência de chegar mais rápido. Só complementando, Léo, o nosso governador Gladys Cameli sempre deixou muito claro para nós, né? Léo, Francisca, vão lá na terra indígena, vão lá nas comunidades e ouve a voz do povo. Então, nós fomos nas consultas, ouvir a voz dele, ouvir as reivindicações, e no fórum participativo nós podemos deliberar todo esse processo com eles, junto com eles. Então, foi algo, como a Francisca falou, é uma coisa que nós fazemos juntos. Muito bom. E acho que essencialmente também nessa pergunta é importante falar, e ela é muito interessante, que os programas de rede mais jurisdicional, ele não tem uma intervenção direta, né? A gente fala assim, intervenção indireta. Então, os direitos, as salvaguardas são respeitadas, né? A utilização da terra, do modo de utilizar, é uma salvaguarda socioambiental. Então, assim, não há uma limitação do território de fazer o que eles fazem de forma tradicional, né? Então, esse respeito do programa jurisdicional é muito importante, inclusive, para entender as características das consultas que são feitas, né? Existe muita dúvida sobre consultas livres, prévias, informadas em todos os territórios ou uma forma que é pactuada dentro da governança. Existe uma diferença essencial nos programas e nos projetos. Projetos privados de rede mais e programas de rede mais jurisdicional que envolve uma política pública. Queria abrir, tem mais uma pergunta aqui para a gente encerrar esse bloco de perguntas. Vocês me escutam? Sim. Bom dia a todas as pessoas, eu vou me levantar que eu sou baixinha. Eu sou a professora Eliana Franco, da Universidade Federal do Pará, e venho estudando há algum tempo o consórcio interestadual da Amazônia Legal, assim como algumas constituições da América Latina, sobre a questão da participação dos povos indígenas. O Brasil já se desenvolveu bastante, admitindo essa pluralidade, mas ainda estamos no campo de ouvir, cumprir a 169 e dizer assim, estão construindo, mas ainda falta realmente uma participação legislativa efetiva, para que não seja só uma vontade constitucional de pluralidade, mas para que esteja legislado essa participação efetiva, que não possa ser desconstruída dentro do território nacional. Minha questão é se o Acre tem uma secretaria, ou se dentro dessas secretarias há um cuidado para as atividades paradiplomáticas que estão sendo realizadas pelos estados e subunidades que compõem o consórcio interinstitucional da Amazônia Legal. O que a gente percebe? Que os estados eles estão vendo os seus problemas e estão buscando soluções. Mas essas soluções perpassam por uma atividade que é diplomática, muitas das vezes, mas muitas vezes paradiplomática. Se ainda não existe, como é que vocês lidam com essa situação, né, para conseguir fazer essas relações funcionarem, não só na busca de recursos, mas na construção de modelos de desenvolvimento? E, sobretudo, eu vi que a representante falou da participação das universidades, como é que isso funciona? Eu estou perguntando mesmo na qualidade de pesquisadora, tá certo? E com a intenção de ouvi-los. Obrigada. Muito obrigado. Eu acho que é uma pergunta mais institucional com relação ao governo, né, de como lidar com o consórcio e essas diversas nacionais. Então, lá no Acre, isso é concentrado na Casa Civil, né? Então, a Casa Civil tem um departamento dessas relações internacionais e no âmbito do consórcio, nós acabamos participando, assim, os secretários são pontos focais das câmaras, né? Eu faço parte da Câmara de Meio Ambiente, o secretário adjunto de Agricultura, ele é o coordenador da Câmara de Agricultura, a Francisca Ararella é a coordenadora da Câmara Indígena, então posso passar para a Francisca poder explicar. A Vanessa, cadê a Vanessa? Vanessa, então responde, ajuda a gente a responder essa pergunta, por favor.
Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Só vou pedir para repetir, porque eu vi que ela falou de consórcio, mas eu estava cuidando de outro assunto, não percebi, não ouvi a pergunta. Ela queria entender como é que os estados estão lidando, se tem estruturas próprias. Para lidar com a questão da paradiplomacia, né? Que é uma relação paradiplomática que está ocorrendo. Os estados da Amazônia Legal, inclusive o Pará, ele está mantendo essas relações. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Porque isso é importante para o desenvolvimento da nossa região. Certo. No âmbito do consórcio da Amazônia, a gente trabalha com 12 frentes hoje. A gente iniciou há 6 anos atrás com 7 frentes e hoje a gente conseguiu avançar para 12. Povos indígenas, por exemplo, né, Fran? Era algo que era um fórum e a gente conseguiu transformar numa Câmara Setorial. Então, as discussões elas estão muito setorizadas nesse sentido, do tema que cada secretário, meio ambiente, educação, saúde, no âmbito estadual, dentro do consórcio, a gente trabalha com eles no âmbito regional. Esse tema ele é transversal, isso que tu me perguntas é algo transversal. Então, no âmbito do consórcio, hoje é discutido no Conselho de Administração, na própria Assembleia Geral de Governadores. Quando tem um problema, aí todo mundo reúne a setorial específica para resolver ou para dar um posicionamento dos nossos governadores da Amazônia sobre aquilo, mas não existe hoje um núcleo dentro do consórcio só para esse tema. Não sei se ficou claro. Muito obrigada. Isso. E aí retira aquele que está ali. Pode ir, retira aquele que está ali. A gente acho que encerrou o painel, mas o nosso governador ele está há 3 minutos e ele teria uma fala importante para fazer e também a proposta dele é sancionar a lei do nosso orçamento climático que foi para a Assembleia. Justamente. Então, eu queria passar 30 segundos para nossos painelistas para dar uma mensagem final sobre a estratégia de repartição de benefício e como que isso a gente consegue replicar e ser um modelo de sucesso que o Acre está colocando. Francisca, com você primeiro. Então, a nossa luta ela vai muito além de repartição de benefício, né, Léo? Nós temos o nosso território, mas para nós manter, para nós viver dentro do nosso território, nós precisamos de benefício. Por isso que houve a necessidade, em 2009 e 2012, o Acre criou, né, Daniel, a estratégia de repartição de benefícios, só que passou 15 anos. Muitas coisas mudou. Então, esse modelo não serve mais para o momento atual de hoje. Por isso que houve a necessidade, os povos indígenas solicitou o nosso governador que chamasse eles para uma conversa e o Estado ouviu, com a participação dos parceiros, porque a gente não faz nada sozinho. A gente faz as coisas com a participação de todos. Quem tem o dinheiro, quem tem o conhecimento técnico, científico, ouvindo os povos indígenas, as populações tradicionais. E hoje nós saímos de 12% para 22%, porque nós temos estoque e a política ainda não tem uma... Que bom, tomara que dessa COP saia pagamento por conservação, né, porque ainda não tem. Mas hoje nós atualizamos a estratégia de repartição de benefícios, Daniel, e a gente precisa agora mostrar um mecanismo, quanto que esse benefício vai chegar para cada território em benefício, não é em dinheiro, mas como que seria, quanto que custaria um plano de gestão por ano. Então, nós temos essa missão e a gente faz esse trabalho com muitos desafios, não é tudo bonitinho, tem desafio, porque se fosse tudo perfeito, nós não estaríamos aqui. Mas o Acre deu mais um salto e a gente espera que esse recurso de fundos climáticos, seja para o mercado, seja para o pagamento por resultado, que chegue o mais rápido possível, porque tem urgência. O rio está secando, não tem comida, a quintura está aumentando e nós estamos sentindo isso aqui na pele. Né? Então, pensar o outro modelo de desenvolvimento de forma organizada, de forma planejada,
e o México nos aguarde, que nós estaremos lá, sim, para levar nossas experiências, e também queremos levar outras pessoas, porque todo esse trabalho aconteceu através de experiências também. Tá bom? Obrigada. Eu queria tirar um pouco o chapéu do PNUD para dizer que eu acompanho o desenvolvimento do Acre desde 2012, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente. Está a Mônica de los Rios aqui, que também estava nessa época na batalha. E é impressionante ver o tanto que não só o Estado, mas a sociedade civil evoluiu nesse processo, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer que, além dos benefícios que vão chegar, há uma construção de mobilização social no estado do Acre que você não vê em outros lugares e que o RED trouxe isso para o estado, né? E o estado trouxe isso para o RED também. Eu acho bastante interessante também a flexibilidade do estado em olhar para o passado, aprender as lições e estar aberto a renegociar e rediscutir. Muitas vezes, em política pública, se a coisa está funcionando mais ou menos, a gente mantém e não quer mexer. No Estado, houve a coragem de abrir e falar, vamos discutir, vamos ouvir, vamos atualizar. E acho que isso é uma parte fundamental, porque temos que evoluir com o tempo. Agora, o último ponto que eu queria dizer é que a gente vive numa sociedade das novidades, né? Tudo que é novo é melhor. E aí o ponto que o Daniel trouxe é super importante. Nós temos aqui um mecanismo comprovadamente eficaz, que trabalha com as bases, que está transformando o Estado. Então, ao invés de ficar sempre buscando coisas novas, nós temos que fortalecer o RED jurisdicional e dar mais espaço para o RED jurisdicional. E só podemos fazer isso se apoiarmos os estados, mas também formos também comunicadores, todos nós, da importância desse mecanismo. Então, eu convido todos vocês a compartilharem o documentário e conversar com seus parceiros e amigos sobre essa grande iniciativa do Acre. Obrigada. Muito bom. Jaque, suas últimas considerações, por favor. Eu gostaria de agradecer todos vocês que estão aqui, vendo um pouco, muito pouco mesmo, do que o Acre tem feito. Mas nós temos um site do IMC, que lá tem todas as salvaguardas colocadas ali, tem todas as ações, todo o espaço de governança, todo o processo da atualização da repartição de benefícios, que vocês podem acompanhar todo esse processo, que foi um processo rico, feito por várias mãos, vários entendimentos, para que consolidamos a repartição de benefício atualizada, como já foi dito aqui, pela Letícia, né? Foi bem desafiador. O Acre realmente, né, tem coragem para se fazer isso. Foi um processo de mais de 3 meses nas terras indígenas, né, Francisca? Nas comunidades tradicionais, vivendo com eles, ouvindo eles, anotando todas as reivindicações, buscando entendimento, se colocando no lugar deles, vendo o cuidado que eles têm com a nossa floresta. Que nós costumamos dizer que o IMC é o guardião, né, porque ele é o coordenador técnico do CISA, e aquele povo é o guardião da floresta, os povos indígenas, os extrativistas, os agricultores familiares, os ribeirinhos. Então, foi um processo com muita dificuldade, com muito desafio, mas um processo muito bonito por várias mãos, vários apoiadores, né, pesquisadores, cientistas. Então, assim, o IMC, o governo do estado do Acre, através do governador Gladys Camelim, é muito grato pelo apoio de vocês, viu, Daniel, viu, Letícia, né, e aqueles que não estão aqui hoje, mas que nós colocamos naquela lâmina que nos ajudou, nos apoiou em todo esse processo. Obrigada. Eu acho que o governador vai chegar em qualquer minuto. Eu esqueci de reconhecer a Mônica de los Rios, que lidera nosso programa no Brasil. Grande herói dessa agenda total e na história do Acre. E Elsa, cadê Elsa?
Elsa Mendonça, guerreira que coordena e lidera nosso programa no Acre, apoiando o governo. Mas eu queria fazer uma conexão como comentário final. O que vai estar em destaque nessa COP, em termos de como bancar a agenda de florestas tropicais, é o Fundo de Floresta Tropical para sempre. E eu não vejo, eu espero que esse fundo gere fundos. Eu espero. Mas a grande questão é como esse dinheiro vai aterrissar. Vai ter que ter mecanismos para proteger os direitos dos povos indígenas, povos tradicionais. Vai ter que ter mecanismos para gestão financeira, vai ter que ter uma repartição de benefícios. Em outras palavras, o TFFF não vai funcionar sem rede jurisdicional. Bem acho. Está pronto. Qualquer política pública desenhada com participação efetiva dos setores e grupos principais rurais tem que passar por esses mecanismos. E para a primeira pergunta levantada, né, projetos de rede é uma coisa, é maçã. Programa de rede é completamente diferente, é melancia, né, é muito maior. Desculpe, eu inventei essa na hora. Mas acho que esse é nosso desafio, é de ajudar todo mundo a entender que rede jurisdicional funciona. Acre está mostrando o caminho, outros estão seguindo e não tem como evitar todas essas batalhas, toda a construção desses mecanismos que Acre conseguiu. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Nós não temos mais tempo, extrapolamos, agradecemos também o consórcio por essa deferência, mas infelizmente também comunicar que o governador Gladys Cameli não vai poder vir. Na verdade, já o engarrafamento está grande e ele já vai aproveitar para ir almoçar, porque também tem daqui a pouco, 3 horas, a agenda da abertura do Hub, lá na Blue Zone. E dizer que chegou ao final do nosso painel, né, e hoje a gente conseguiu ver que a experiência do CISA vai muito além da técnica, ela é sobre pessoas, confiança, cooperação internacional. Reforçamos nossos agradecimentos ao governo do Estado do Acre, ao Instituto de Mudanças Climáticas, aos parceiros internacionais, governo da Alemanha, Reino Unido, Noruega, que nos apoiam há muito tempo, ao consórcio da Amazônia Legal, que abriu as instituições da Amazônia para esse diálogo relevante, né, e representa a gente muito bem, fazendo essas conexões. E, em nome do governo do Acre, do governador Gladys Cameli, da nossa vice-governadora Maílza, agradeço a presença de todos e todas e convido para acompanhar a programação acreana na COP. Temos 6 painéis, hoje foi o primeiro, né, e vamos estar em outros, temos muita coisa para mostrar. O Acre é um pioneiro, a gente vai mostrar que estamos no caminho certo. E vem para o Acre, né? Nosso lema, vem para o Acre, vamos conhecer o Acre. Muito obrigado e boa COP para todos.